Olá, meus amigos. Hoje eu venho aqui tentar ajudar vocês e explicar um pouquinho sobre o software da Mercedes. Essa videoaula não vai ser nada muito profundo, nada muito especializado, mas eu vou tentar tirar vocês do zero com o programa da Mercedes em si, para vocês conseguirem pelo menos dar um diagnóstico bacana para o cliente de vocês. Bom, primeira coisa, eu vou estar utilizando aqui a versão do programa 9 de 2023. Essa versão é a última versão onde o programa da linha leve, linha pesada, eles ficam junto na mesma partição de Windows. Se vocês notarem aqui, eu tenho a versão do Sentry Diagnostic Truck e a versão do Sentry Diagnostic Car. Essa versão Trucks é para linha pesada, ou seja, você vai diagnosticar por ela tanto ônibus quanto caminhão. E a versão Cars é a versão da linha leve, você diagnostica carros e vans por ela. O DAS, independente da versão que você esteja instalada, seja ela 2019, 2023 ou as novas versões 2024, 2025, que são Daimler Trucks ou Sentry, o DAS ele é um programinha que na verdade ele é interno do programa Sentry ou Daimler. Só que o que a gente faz? Na hora da ativação do programa, a gente faz esse programa que é interno ficar de forma externa. Por quê? Se você já tem um certo domínio sobre a ferramenta, é bem mais rápido para o seu dia a dia e para o seu diagnóstico, quando você tem ciência que o veículo que você vai acessar ele é diagnosticado pelo DAS, é muito mais rápido você abrir direto o DAS do que ter que abrir o Sentry Trucks ou o Sentry Cars. Ele vai bem mais rápido, você consegue fazer um diagnóstico bem mais rápido, porque basicamente se você for acessar um veículo e esse veículo ele for diagnosticável pelo DAS, a única função do Sentry diagnóstico é o que ele vai fazer, ele vai te redirecionar para o DAS que tem internamente dentro dele. Então, se você já sabe que é pelo DAS, é muito mais rápido você já abrir o DAS de forma automática ali. Bom, vamos lá. Para esse vídeo eu vou estar acessando um veículo. Ele é um Atego. Ele é um Atego. Deixa eu só pegar o ano dele aqui. Ó, ele é um Atego 2022 e o chassi dele é esse aqui, ó. 9BM 958 164 NB 270423. Perfeito. Essas aqui, quando você for acessar qualquer veículo, é muito importante que você tenha essas informações, porque essas informações vão te ajudar muito no seu diagnóstico. Quando nós formos utilizar ela, eu vou explicar cada vez. Mas aqui vale ressaltar uma coisa: esse veículo Atego, ele é aquele Atego que possui tanto os módulos versão Euro 6 quanto os módulos versão Euro 5. Quando eu for estar diagnosticando ele, vocês verão que esse veículo ele é diagnosticável uma parte tanto pelo DAS e a outra parte tanto pelo novo Sentry. Então você vai ver que para esse veículo você vai precisar utilizar os dois sistemas para diagnosticar. Então eu vou estar mostrando aqui. Bom, a primeira coisa que nós vamos fazer é acessar aqui o Sentry Trucks, como é um caminhão. Então vamos acessar o Sentry Trucks. Outra coisa, a partir das versões, se não me engano, 2021 do programa Sentry, ele sempre vai te pedir um número de usuário e uma senha. Esse número de usuário e uma senha, ele é definido quando a gente faz a ativação offline do programa. Aí vai depender de quem instalou para você e qual método de ativação ele utilizou. Os mais comuns são
Quando você não precisa colocar nada, só clicar em registro aqui, ele já entra. No meu caso não é esse. Também temos a senha, o ativador que usa a senha Z e Z, aqui também, Z e Z, tanto no nome do usuário como na senha, também tem esse. Temos também a Sentry e a senha 1, 2, 3, 4, 5, 6, que é a desativação, vamos estar utilizando essa. E também temos a senha Star MB 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essas são as mais comuns. Podem ter outras? Podem. Tudo vai depender de quem instalou o programa para vocês e o ativador que eles utilizou. Mas as mais comuns do mercado são essas. Não tem, o que eu conheça são essas. Então vamos lá. Aqui nós temos o Sentry e na senha 1, 2, 3, 4, 5, 6 e vamos clicar em registro. Modo offline, registro bem sucedido. Agora nós temos na primeira parte do programa, que é o que? Nós selecionar qual marca que nós vamos diagnosticar. No caso aqui é Mercedes. Bom, essa primeira parte é a parte onde nós temos a opção de selecionar o veículo pela VIN. Bom, eu aconselho sempre você digitar a VIN do veículo aqui. Por quê? Porque senão você vai ter que vir aqui em caminhões, aí vou ter que selecionar, supondo que seja um Atego 2, que é o caso desse veículo por parte. Aí vou ter que selecionar aqui 958, aí vou ter que selecionar, então demora um pouco mais e às vezes você pode selecionar errado. Se você selecionar errado, pode acontecer duas coisas. Ele não comunicar com o veículo porque você selecionou um modelo errado. Então o sistema que está nesse veículo não foi o sistema que você selecionou, então ele não vai dar comunicação. E dois, ele pode até dar comunicação, porém alguns módulos podem apresentar como não comunicado, ou seja, quando você for ver lá não vai aparecer nenhuma descrição do módulo e você não vai conseguir diagnosticar este módulo em si. Por quê? Porque o veículo não conseguiu a comunicação com o módulo através do modelo que você selecionou. Então, por isso que eu aconselho que você venha aqui e digita a VIN do veículo. Vamos copiar a VIN e colar ali para ver? Ó, copiei a VIN do veículo e vamos colar. Copiei e colei. Se eu clicar em continuar, ó, para você ver como que ele já vai selecionar para mim tudo certinho. Só aguardar aqui. Ó, que ele já selecionou para mim, ó, se vocês notarem aqui em cima, ó, Atego 2, 958, 164. Se olharmos aqui na VIN do veículo, 958, 164. Aí todos do motor aqui não tem problema deixar, você pode deixar e clicar continuar e clicar em entre diagnóstico. Aí ele já vai direcionar. Se o veículo for diagnosticável pelo DAS, ele vai abrir o DAS. Se o veículo for diagnosticável pelo Sentry, ele vai continuar dentro do Sentry, não vai abrir o DAS por fora. Bom, mas vamos supor que você não tenha a VIN do veículo agora disponível assim. Outra opção que você pode tentar, não é todos os veículos que conseguem acessar desse modo, mas você pode tentar. Em boa maioria acessa, depende muito de como tá as linhas de comunicações CAN e se o painel vai aceitar esse modo de comunicação, que é o que? Determinação automática do veículo. Clicando aqui embaixo, o próprio programa ele vai se encarregar de buscar. Bom, aqui no meu, como eu já tinha feito uma seleção, então eu preciso fechar o programa e abrir novamente. Para fechar o programa e ter certeza de que ele fechou todas as instâncias, você vem aqui no Diagnostic Stop. Diagnostic Stop e clica em executar como administrador. E agora é só aguardar um pouquinho. Tá vendo que ele fechou todo o Sentry? Agora eu posso vir aqui e abrir novamente. Vamos aguardar. Vamos digitar nossa senha. Vamos em Mercedes, caminhão e vamos tentar a determinação automática.
Opa, agora ele já começou a carregar. Vamos aguardar, vamos ver se ele consegue acessar automaticamente. Essa parte ela demora um pouquinho mesmo, normal. Tem que fazer só aguardar. Olha para você ver, ele já achou automaticamente, não precisei selecionar nada e não precisei digitar nada. Ele foi lá no módulo do painel do veículo e puxou a VIN do veículo e com a VIN ele mesmo determinou qual que é o modelo certinho. Vamos clicar em continuar e entre diagnoses. Tá vendo que ele me abriu aqui o DAS? Ele me abriu o DAS, por quê? Porque esse veículo ele possui módulos Euro 5, que é diagnosticável pelo DAS, e módulos Euro 6. Vamos continuar aqui embaixo. Ó. Aqui embaixo nós temos o painel de guia, onde você tem as funções que você pode exercer. ESC seria para sair, F1 seria para voltar, o F2 para prosseguir. Depois temos a opção F3 aqui, que seria para confirmar. F6 é ajuda e F11 é para você imprimir a tela que está aparecendo, seja para mandar em PDF ou para imprimir mesmo numa impressora. Você clica ali no F11. Que vamos aguardar, ele está em comunicação com o veículo. Ó, ele já reconheceu a tensão da bateria, 23,8 volts aqui em cima. Ó. Ele está em comunicação com o módulo de comando MR. Pronto, aqui nós temos uma das primeiras telas, que é o que? É a tela que você vai exercer a primeira função do veículo. Primeira coisa, nós temos o teste rápido. Vamos aqui acessar o teste rápido. Aqui ele vai, ó, ele está em comunicação com o módulo de instrumento. Ó, ele está determinando os dados agora, vamos esperar ele comunicar. Olha, aqui ele vai pedir a confirmação da VIN e da quilometragem. Você clica em F2. Se tiver algum defeito no tacógrafo, seja de comunicação ou defeito interno no tacógrafo, ali na quilometragem ele não vai aparecer. Se tiver algum defeito de comunicação naquele pino de chassis ou no módulo de instrumentos, ele não vai conseguir determinar a VIN automaticamente. Então aí nós já temos dois sintomas onde você pode ter um norte para começar o diagnóstico no veículo. Aqui ele está finalizando o teste rápido. Ok, vamos aguardar. Bom, aqui ele finalizou o teste rápido. Aqui é o seguinte, depois de finalizado o teste rápido, nós temos aqui do lado o resultado do teste rápido. Ó, o resultado, eu vou abrir aqui a página agora que mostra o que cada letrinha corresponde aqui. Vamos aqui em F6. Aqui, ó, teste rápido resultado. Clicando em teste rápido resultado em um F3, que nós podemos ver, ó, quando tiver um Vzinho aqui, ele está indicando que não existe
nenhuma falha. Se tiver essa barrinha assim, ele está indicando que existe código de falhas armazenados, ou seja, não tem nenhuma falha atual no momento. Se tiver o F, ele está indicando que existe códigos de falhas atuais, ou seja, há uma falha ativa no veículo. E se o módulo tiver com essa exclamação, indica que ele não foi reconhecido pelo programa. E se tiver esse I aqui, indica que tem um evento, ou seja, que está acontecendo alguma coisa no momento lá no módulo. Então vamos voltar aqui. Essa parte aqui ela é muito importante, essa parte de símbolos. Eu já vou te mostrar o porquê. Cada símbolo representa uma função dentro do DAS ali. Então é muito bom você dar uma familiarizada com esses símbolos. Já vou te mostrar depois como que você vai usar esses símbolos. Ó, clicando em F11, eu vou clicar aqui em imprimir tela. Imprimir tela. Imprimir no arquivo e colocar aqui os símbolos das Mercedes. Símbolo das Mercedes. Vou colocar aqui para imprimir. Aqui ele tá buscando uma impressora. Ah tá, imprimiu aqui, ó. Salvo com sucesso, desktop relatórios. Perfeito. Depois eu já vou mostrar como que você configura aquela parte ali certinho, mas eu só preciso abrir aqui, vamos ver. Perfeito, ó, imprimi essa tela aqui. Perfeito. Agora depois eu vou mostrar como que nós vamos usar. Então é importante você dar uma familiarizada com esses símbolos. Eu acabei imprimindo na tela, então basicamente ele tirou um print, mas não era isso que eu queria. Eu queria que ele imprimisse tudo que tá ali. Aqui, ó, eu queria que ele imprimisse assim. Vamos ver, agora acho que ele vai melhorar ali, que eu preciso de todos os símbolos. Tá, vamos prosseguir. A hora que aparecer ali, já apareceu, então vamos aqui, vamos ver. Aí, agora sim, ó, temos todos os símbolos aqui. Então vamos lá. Deixa aberto ali, pode deixar ele aberto. Vamos voltar aqui para o nosso diagnóstico. Agora, então, como nós tínhamos visto aqui, no módulo de ABS, Sistema Antibloqueio, ele tá com falhas armazenadas. Vamos prosseguir aqui, vamos ver quais falhas armazenadas tem dentro do módulo. Ele está comunicando com o módulo. Vamos aguardar. Aqui se precisa saber essa informação do veículo. Geralmente tem na plaquinha do veículo. Vamos só clicar aqui em F2 e vamos aqui, ó. Como lá na descrição estava que havia código de falhas armazenadas, se eu vir aqui em código de falhas atuais, ele não vai aparecer nada, ó. Não existe nenhum código. Por quê? Porque está armazenada essa falha. Falha armazenada é aquela falha que apareceu em algum momento no veículo, porém não está mais ativa, ou seja, neste momento em si a falha não se apresenta, mas o módulo reconheceu ela uma hora e armazenou dentro do software em si. Perfeito. Aqui
Se nós notarmos, olha para você ver o tanto de falha armazenada que já aconteceu nesse veículo. Vamos pegar aqui, para nós só seguir com o treinamento, vamos pegar aqui o sensor de rotação e eixo. Esquerdo tem. Você está vendo que o programa ele fala sensor de rotação no eixo dianteiro esquerdo tem e me dá um símbolo aqui? Por que eu imprimi aquele símbolo ali? Eu salvei, porque com aquele símbolo a gente consegue descobrir o que ele tem. O que ele tem? Ele tem uma interrupção, ele está interrompido, ele teve uma interrupção para gerar essa falha. Aí se nós viermos aqui também, nesse último aqui, ó, que tem um símbolo diferente. Aí aqui ele me fala, o sensor de rotação no eixo traseiro esquerdo ele tem uma interrupção e vamos ver aqui qual que é o símbolo, e um curto-circuito, curto-circuito no positivo, ó, para nós curto-circuito no positivo ou curto-circuito no negativo. Se nós olharmos aqui, ó, tipo, vamos colocar aqui como se fosse uma casinha. Ele dá curto com a massa e uma casinha com mais é curto com o positivo. Então, aqui, através desses símbolos, nós conseguimos já reconhecer o que ele está querendo nos dizer. Porque só ler o sensor de rotação no eixo traseiro tem e não sabe o que o símbolo significa, para nós não adianta. Então, nós temos que saber. Vamos supor que essa falha esteja ativa e você precise resolver. Clicando em cima da falha e vindo aqui em F8, vamos clicar aqui em F8, ele vai nos dar o que? O código da falha, ele vai nos dar umas informações mais detalhadas. O código, a descrição, o número de vezes que aconteceu, a condição, se ela está ativa ou armazenada. Aqui ele nos dá informações mais adicionais também, que é o que? O contador de horas, tipo, quando que aconteceu, em que horário que aconteceu, a condição, a falha, como ela não está atual, né? E o valor no código de falhas. Vamos clicar um F3 novamente. Aqui nós temos a informação resumida. Informação resumida, aqui nós temos a descrição da imagem. Aqui é como se fosse um esquema elétrico para você. O que significa o B32? O B32 é o sensor de rotação no eixo traseiro esquerdo. E o que é o A10? Vamos procurar aqui, ó, A10 1.1. Ele é o módulo de comando. Então, aqui o que está acontecendo? Aqui nós temos o esquema elétrico desde o módulo de comando, que é o A10 aqui, até o sensor B32, sensor de rotação no eixo. E o X63 é o conector da cabine ou chassi. Ou seja, aqui nós temos entre o módulo e o B32, nós temos aqui o X63, que é o conector da cabine. Aí isso é a legenda, né? Isso aqui é para nós identificarmos o que ele está querendo nos dizer. Bom, as causas prováveis da falha, ele também nos dá uma ajuda. O que pode ter ocasionado essa falha? O sensor de rotação no eixo traseiro esquerdo está com defeito. Se ele tiver com defeito, ele pode gerar essa falha. Mas vamos supor que eu fui lá, testei o sensor e com o sensor está tudo ok. Bom, a outra opção que pode ocasionar isso é o que? As linhas X120 e B321 tem, lembra, uma interrupção ou um curto. Ou seja, aí o que ele fala? As linhas X1, 1, ou seja, essa linha aqui, ela pode estar em curto ou interrompida. Ou as linhas X1, 19 e B32, 2, essas linhas aqui pode estar em curto ou interrompida. Se nós notarmos aqui também, nós temos umas letrinhas aqui, ó. BRGR. Geralmente essas letrinhas elas correspondem à coloração dos fios. BR seria como marrom, brown, e GR como green. Ou seja, então não é 100% isso, mas às vezes elas
correspondem às cores dos fios. Então, o programa em si, ele tenta te ajudar. O que você precisa verificar? Valores específicos e informações. Ou seja, para você medir com o multímetro a resistência interna 1 até 2 ohms com a temperatura ambiente de 23 graus, com mais ou menos 5 graus de desvio, para mais ou para menos, é para ter essa medição. Quando você for medir, é para ter essa medição. E o valor atual 0,3 em hora aqui, ó. Então, você tem umas informações que o programa te ajuda. Se eu clicar em F2, ele me dá o fim do teste. É aquilo ali que ele te ajuda para fazer o teste. Vamos clicar em avançar. Ele vai voltar aqui e vamos tentar ver o que acontece se eu clicar em teste guiado. O teste guiado, ele te dá tenta te ajudar mais ainda. Ou seja, a abrangência dos testes, das linhas e dos componentes, é aqui que ele fala desligar a ignição. Ele pede para você separar o conector X1 no módulo de comando ABS, sistema anti-bloqueio. Você separa, coloca o multímetro, lembra, outro símbolo aqui, simbologia. Vamos abrir a nossa página aqui. E o que esse daqui, modo de medição de resistência do multímetro, ou seja, ele pede para você colocar o seu multímetro na escala de resistência para você medir isso daí. Resistência na onde que eu vou colocar? Entre o X120 e o X119. Vamos achar aqui o X120, X120 ele está bem aqui. E o X119 ele vai estar bem aqui. Então você vai colocar ele aqui, nesses pontos aqui, entre o X120 e o X119. E ele tem que dar, o valor especificado tem que ser de 1 até 2 ohms com a temperatura ambiente de 23 graus. Aí com aquela tolerância e desvio de mais ou menos 5 graus, entendeu? Então, ele tem que te dar essa resistência. Se der fora disso, pode indicar um erro nesse teste que você acabou de fazer. Vamos supor que ele vê aqui o valor de medição está em ordem. Sim, ele te dá outro teste que você pode fazer. Abrangência do teste das linhas de componente. Aí o que ele fala? Para você colocar o multímetro na escala de resistência, você coloca no conector desse X120 e coloca no terra aqui. Vamos, simbologia de novo. Vamos ver o que significa aquela simbologia ali para baixo. Massa. Tá vendo aqui? Esse aqui ele indica para você colocar uma ponta do multímetro no conector X120 e a outra ponta no massa. E o valor tem que dar de 30 k ohms. Vamos supor que você deu aqui, deu fora disso. Vamos clicar aqui em não. Cliquei em não. Valor especificado. Ele pede para você trocar de novo, testar no 1813. E aqui vamos supor que você colocou e deu certo. Lembra? Sempre o programa vai tentar te ajudar. Ok, separar o conector. Ele sempre vai te mandando aqui o que você tem que fazer. O valor especificado tem que ser maior. Ou seja, agora eu coloco a ponta negativa do meu multímetro no massa e a positiva no B321. B321 aqui, no módulo de comando, no módulo não, aqui é o B32 no sensor pino 1, sensor pino 1. Então eu coloco ele aqui e vou clicar em sim. A inspeção visual da linha X6, eventualmente reparar ou trocar. Ou seja, ele já te deu basicamente um diagnóstico aqui, inspeção visual da linha X6, 1813, B321 e eventualmente reparar ou trocar. Ou seja, ele está indicando que nessas linhas pode estar o erro. Referente ao que? As informações que você foi fornecendo para o programa. Testei ali, deu certo. Testei ali, não deu certo. Então, com isso, ele te deu um possível diagnóstico. Vamos clicar aqui em F2, fim do teste, avançar. E aqui, ele seria um jeito que o programa te ajuda de você testar. Caso esteja falha assim. Vamos aqui depois. Vamos supor que
que eu já resolvi todas as falhas do veículo. Bom, uma coisa que eu não expliquei, mas que é aconselhável você fazer, é sempre fazer um diagnóstico de entrada e um diagnóstico de saída. Vou clicar aqui em sim. Aí você pode... Protocolo de entrada, teste rápido em português. Você pode colocar um nome aqui, vamos imprimir no arquivo, vamos colocar aqui, entrada. Vou colocar em imprimir. Perfeito, então, vamos aguardar ele aparecer ali. Então sempre imprimir um protocolo de entrada e depois um protocolo de saída. Mas vamos supor que a gente já terminou todos os defeitos que tinha e as falhas que estavam ativas já se tornaram falhas inativas. O que eu vou fazer? Agora eu preciso apagar essas falhas inativas. Vou vir em F9, apagar código de falhas e vou colocar em sim. Aí ele apagou os códigos de falhas. Vamos tentar acessar os códigos de falha? Já não existe nenhum. Por quê? Porque a gente apagou os códigos de falhas dentro do veículo. Então vamos voltar aqui. Vamos acessar aqui o módulo. Vamos só explicar uma coisa aqui. Bom, lembra que eu comentei que o veículo ele possuía tanto módulos Euro 6 e módulos sistema Euro 5, se nós verificarmos aqui, ó, o FR, o GS e o MR, eles estão como não reconhecido. Por quê? Porque eles são outro sistema para acessar. Se eu tentar acessar aqui, vamos tentar acessar o MR, PLD. Vou tentar acessar. Ele me deu uma falha. Por quê? Porque esse módulo não é reconhecido pelo DAS. Então ele não vai ser diagnosticado pelo DAS. Vamos só aqui acessar o painel de instrumentos, porque o painel de instrumentos tem uma falha ativa, o F maiúsculo, uma falha ativa. Acessei aqui o painel de instrumentos, eu vou em falhas atuais e olha aqui, ele já me deu aqui o sensor do nível de combustível do tanque, tem uma interrupção oculto com positivo. Vamos clicar 2 vezes aqui para ver se ele nos ajuda. A informação resumida. Ele me dá todo o diagrama para eu testar aqui, ó, e tudo que representa essa figura. O B22 é o sensor do nível de combustível. O XR5.1 é o conector massa do terminal 31. Vamos procurar o XR. Vamos aqui, ó, XR5.1, esse aqui é o conector massa, então que ele já me mostra, e o P2 é um painel de instrumentos. P2 aqui em cima é o painel de instrumentos. Aí tem as outras descrições de falhas, de possíveis falhas que você pode verificar. Aqui é o passo a passo, na verdade, que as informações resumidas, ou seja, é só isso, não tem outra coisa. Agora, se nós voltarmos aqui e vier no teste guiado, aí é aquele teste que o programa tenta te ajudar. Faz isso, desliga a ignição, separa o conector X3 para você testar o sistema em si, entendeu? Então, o teste guiado você sempre vai usar para ele te ajudar a testar o sistema em si, a fim de saber qual que é o defeito. Então, aqui ele te dá os testes que você deve fazer. Vamos voltar aqui. Uma coisa interessante de se saber. Eu vou tentar apagar esse código de falhas que está atual. Apaguei, certo? Na outra lá, se eu acessar, ele vai estar como apagado o código de falha. Mas essa é uma falha atual. Falha atual não se apaga enquanto você não resolver o problema. Enquanto ela não ficar como armazenada, a falha atual não se apaga. Então já fique sabendo disso. Enquanto a falha estiver com status atual, ela não vai se apagar. Vamos voltar aqui. Como eu havia dito para vocês aqui, agora nós vamos fazer o diagnóstico pelo Sentry. Como esse veículo ele tem esses 2 sistemas de módulos, agora nós vamos lá na outra opção de entrada. Vamos aqui em Terminal das. Fechou o programa aqui. Vamos só verificar aquele protocolo que ele nos imprimiu. Aqui, protocolo. Esse aqui. O protocolo que ele nos imprimiu, o sensor é o protocolo de entrada. Ele pega o que? Todos os módulos. Ele pega todos os módulos
e imprime para mim o protocolo. Ó, no módulo parametrizável PSM, ele encontrou essas falhas armazenadas. No módulo de anti-bloqueio, que era aquele que nós estávamos, todas essas falhas armazenadas. Perfeito? Então é sempre interessante você imprimir um protocolo de entrada, até depois que você resolver e apagar certas falhas, você ter o PDF para comparação. Vamos continuar agora e vamos selecionar o outro módulo para a gente acessar o módulo, aqui se eu não me engano é MR, o FR, que nesse veículo vai ser CPC, e o módulo TCM, que é o controle de marchas desse veículo. Para esse veículo aqui, como ele é um atego, nós vamos utilizar o processos especiais e vamos ir em atego powertrain. Vamos continuar e entre diagnóstico. Esse do atego powertrain é para diagnosticar este modelo de veículo. Então é basicamente só para este modelo de veículo que você vai usar o atego powertrain. Vamos aguardar. Já viu que ele já mudou a tela de entrada do programa? Vamos aguardar. Ele está buscando comunicação com o módulo, com a central em si. Ó, aqui ele já reconheceu a voltagem na bateria e a ignição ligada. Aqui é muito importante vocês saberem uma coisa. Se eu fui diagnosticar pelo Sentry e ele só reconheceu a bateria, mas a ignição ele pediu para eu selecionar se ela está ligada ou desligada, o que acontece? Basicamente o modelo que você está acessando do veículo não é o modelo correto, porque ele tem que reconhecer automaticamente o status da ignição. Ele tem que reconhecer. Se ele não reconheceu, você pode conseguir o acesso? Pode conseguir, mas isso indica que não é o modelo correto, entendeu? Então já fica a dica aí para vocês, de sempre que vocês forem fazer o diagnóstico em si, fique atento a esses detalhezinhos que fazem total diferença no nosso diagnóstico, para ter um diagnóstico preciso. Bom, aqui ele já comunicou com o veículo. Se nós clicarmos aqui nessa opção aqui, ele vai abrir para nós a tela de diagnóstico. Ele vai pedir para nós selecionarmos aqui o modelo do tacógrafo. Na verdade, selecionar não, confirmar. Você confirma, se for isso você seleciona, se não for você deixa sem selecionar. E tá vendo aqui que ele só reconheceu 3 módulos? Basicamente só foi aqueles 3 módulos que ele não reconheceu pelo DAS, que é o que? O módulo CPC, que é basicamente o módulo FR, que ele não reconheceu, o MR e o TCM, que é o caixa de mudanças, que esse atego não tem GS, ele tem TCM. Se nós clicarmos aqui para início do teste rápido, ele vai começar a fazer a varredura no veículo. Como só tem 3 módulos, ele vai ser bem rápido. Aqui. Vamos só aguardar. Tá armazenando o teste rápido. Perfeito, ó. Aqui ele já armazenou. Lembra daquelas mesmas nomenclaturas ali? Serve para aqui também. Bom, o MR ele possui uma falha. Aqui é um pouquinho diferente. Se você clicar nesse maisinho aqui, ele vai abrir as falhas para você. Qual que é a falha que possui no módulo gerenciamento do motor? A falha de comunicação com o componente A13, sensor do NOx. Vamos supor que eu queira acessar individualmente um módulo. Eu vou usar como exemplo o módulo MR. Ó, vou trabalhar nesse módulo. É nesse módulo que tem a falha, é nesse módulo que eu preciso trabalhar. Cliquei aqui, ele ficou azul. Eu posso clicar aqui em continuar. E continuar. Mas antes de tudo, ó, eu vou acessar aqui, mas eu vou voltar. Por quê? Nós não fizemos um processo importante, que é o que? O protocolo de entrada. Vou só aguardar. Protocolo de entrada. Sempre, ó, teste rápido de entrada. Clica aqui em teste rápido de entrada. Sempre faça um teste rápido de entrada e um teste rápido de saída, para você comparar o que
como que o veículo entrou e como que o veículo saiu. Impressão direta. Cliquei ali, ele já vai começar a impressão. Pronto, ó. Aqui ele já começou a salvar, na verdade. E agora eu posso prosseguir. Certo. No teste rápido de entrada, ele não me libera opções para fazer aqui, para prosseguir. Vamos só verificar aqui o nosso teste rápido de entrada. Ó, ele selecionou os 3 módulos. Perfeito. E se nós notarmos aqui, módulo de gerenciamento do motor, que é o que tem a falha, é o único que ele identificou que tem a falha. Os outros não tem. Então esse teste rápido de entrada você também pode enviar para o seu cliente. Agora vamos mudar aqui a teste rápido de saída. Aí o que eu vou fazer? Aí eu selecionei o módulo MR e vou em continuar. Perfeito, ó, acessei dados internos do módulo. Aqui nos dados internos é na onde eu consigo acessar os códigos de falha só desse módulo, ver valores atuais do módulo. Eu posso ver valores do sistema de Blue, ver valores do partida do motor, valores da situação da injeção. Então, tipo, aqui em valores atuais eu posso ver os valores do veículo. Adaptações, eu posso fazer algumas parametrizações que não vamos entrar agora, que nós vamos só no código de falhas e eventos. Se eu clicar aqui em cima, ele me libera a aba testes aqui. Na aba testes, o programa Shinta ele é um pouco mais detalhado, ele é melhor, mas segue o mesmo princípio do DAS. Aqui, ó, a gente pode possíveis falhas, ele me dá as possíveis falhas que pode ser o componente A13 de comando está danificado, pode ser que ele esteja danificado, o A13 não está corretamente instalado, pode ser que ele não esteja corretamente instalado. Aqui ele também pode ser que esteja sujo, os cabos elétricos podem pode estar frouxo, então ele nos dá todas as possíveis causas para nós verificarmos. Vamos supor que verificamos todo esse protocolo de entrada aqui e tá tudo ok. O que ele vai fazer? Ele vai começar agora com a gente o teste conduzido, ou seja, onde ele vai conduzir o que a gente tem que testar ou não. Que nem nós fizemos lá no DAS, porém um pouco mais detalhado. Vamos continuar aqui. Ó, o teste em andamento deve ser exibido, sim. Aqui ele está começando a fazer alguns testes. Perfeito. Agora aqui, ó, como eu disse para você que aqui é um pouco mais detalhado, ó, o que ele pede? As condições prévias e verificar os seguintes cabos elétricos. Do pino A3, ó, os pinos A113X1 4 e A300X1 7/3, o valor que tem, ele tem que estar maior ou igual a 30 kWh. Mas como que eu sei qual que é esse A13X1.4.1? Como que eu sei qual que é esse A300X1.7.3? Aqui ele nos dá o esquema elétrico. Se eu pegar o esquema elétrico e vir aqui, ó, ele me mostra, ó. Posso continuar também. Então ele sempre vai me mostrar o esquema elétrico, ó. Para a gente conseguir fazer a medição em si. Ó, acabei voltando demais, deixa eu só acessar aqui. Vamos prosseguir. Testes.
Continuar, voltando aqui, ok. Certo, vamos supor que a gente vem no esquema elétrico aqui, viu tudo certinho, mediu e os resultados, aqui é bem interessante essa parte do programa, que os resultados você vai marcando aqui, ó, os pinos, vamos supor que a gente fez esse primeiro teste e ele deu como em ordem, bacana. Vamos supor que a gente fez o segundo teste e ele deu não e deu com falhas, perfeito. Vamos supor que a gente fez o terceiro teste e deu com falhas. E o quarto teste a gente fez e deu em ordem. Tá, fiz todos os testes e esse foi o meu resultado que eu obtive nos testes. O que nós vamos fazer? Clicar em continuar. Aqui, se tiver incompleto, ele vai voltar. Aqui ele está verificando as opções conta curto com massa. Vamos só verificar se tem alguma informação. Tá faltando a gente selecionar alguma informação aqui. Certo, provavelmente aqui, essa opção aqui ele não vai conseguir fazer. Pode acontecer isso também, às vezes o programa não conseguiu continuar com o teste. Mas a maioria dos testes dá certo sim, dá certo, pode prosseguir. Provavelmente pode ter algum faltante aqui, mas vamos supor que deu certo. Aí ele te dá o possível defeito. Vamos supor que você testou aqui, ele vai falar assim: o componente A13, A113 tá com defeito, troque. Então ele te dá uma opção desse jeito. Mas vamos supor que eu fiz todos os testes aqui e agora eu preciso apagar essas falhas. Para apagar essas falhas é bem simples, você vai vir aqui em apagar memória de falhas. E depois que ele apagou a memória de falha, você clica em teste para iniciar o teste rápido novamente, que daí ele vai fazer uma releitura nos módulos. Maravilha. Aqui, como era uma falha ativa, ele não vai voltar. Então a falha continua, como é uma falha ativa. Tá, mas vamos supor que você precisa de mais informações do programa. Você precisa. O que você vai fazer? Você vai abrir o módulo que você precisa de mais informações. E aqui em cima nós temos esse livrinho. Esse livrinho é basicamente a literatura técnica ou informações de dentro do programa. Vou clicar nele aqui e vocês vão ver uma coisa, ó. Vou clicar nele, ele me liberou outras abas aqui, ou seja, componentes, aonde eu posso selecionar aqui qual que é o componente que eu quero verificar. Vou selecionar aqui, ó, o sensor de nível do óleo, B14. Eu vou clicar em continuar. Aí ele vai me dar todas as informações, ó, o lugar da instalação dele. Fica aqui embaixo, ó, tá vendo? Ele me dá o lugar da instalação desse componente. Aí eu vou continuar. A ocupação dos pinos. O que ele faz? Aí ele me dá o esquema elétrico aqui, que eu posso ampliar para chegar mais próximo. Ó, tá vendo aqui? Posso ampliar mais, até chegar numa visualização que eu consiga. Posso mudar ele, tipo virar, posso mexer aqui conforme for para nossa visualização, conforme for melhor para nossa visualização. E também aqui ele me dá os esquemas aqui, ó, cabos de sinais positivos e cabos de sinais negativos. Aí você vai olhando aqui no esquema elétrico, você consegue se achar.
Aí vamos supor aqui, ó, outro componente, retornar. Vamos sensor do NOx. Lugar da instalação, onde que ele fica instalado? Aqui, ó, sensor do NOx. Ó, conexão elétrica 1, conexão elétrica 5, sensor do NOx. A 13, sensor do NOx com a unidade de comando, ou seja, esse aqui é o sensor que vai ter um fio que vai sair lá para a unidade de comando. Ocupação dos pinos. Aí ele me mostra, basicamente aquele pino que a gente testou lá, entendeu? Aí você pode ir utilizando. Então aqui é as informações de esquema de componente. Esquema elétrico, aí o que ele me dá? Ele me dá os esquemas elétricos referente ao módulo que nós estamos acessando, ao esquema elétrico A6X2 e 54. Vamos clicar aqui e continuar. Aí o que aconteceu? Ele me deu o esquema elétrico aqui, ó, para eu seguir. Aí eu só tenho que ter o conhecimento de leitura de esquema elétrico para prosseguir. Continuar. Vamos as cores dos cabos. Vamos supor que você está montando o chicote. As cores dos cabos. O que significa? Quando tiver as siglas RD, vai ser vermelho. YE, amarelo. BU, azul. BN, marrom. Então, quando tiver as siglas aqui nos esquemas elétricos, eu vou tentar mostrar para vocês, ó, esquema elétrico aqui, ó, X1 16. Quando tiver as siglas, ó, vamos aqui. Aqui, ó. Vai ter o nome aqui, BR. Tá vendo que ele vai... O esquema elétrico aqui, ele vai nos informando, ó. Ele vai nos dando toda o esquema elétrico aqui para nós seguirmos. Vamos prosseguir, vamos voltar aqui as opções que você pode salvar também, você pode imprimir para ficar como um PDF para você conseguir ver. Funções, a programação de módulos de comando, esse aqui é só literatura, você não está fazendo programação. Comando, aí os seguintes trabalhos, você clica em tal, o senhor será guiado para os seguintes. Ó, aqui ele te fala: o senhor será guiado pelos seguintes passos: programar um novo software para o módulo de comando. Aí você clicaria em continuar. Série. A série ele vai nos dar a CAN do chassi. Vamos supor que você tem um defeito e ele te mostra por onde passa toda essa CAN. Ele te mostra, ele te dá o componente aqui, ó. Aí basta você seguir. A linha bus. Ele te mostra, ele vai te mostrando. Então, o programa em si, ele sempre tenta te ajudar ao máximo. Essa função aqui é uma função mais de desenvolvimento. Então, essas funções aqui não tem tanta relevância para nós. Basicamente, para fazer o diagnóstico com o programa Sentry ou o programa Daimler Trucks é assim. É bem isso. Aí depois tem as funções mais avançadas dentro do módulo, que é módulo V para limite. Aí são funções mais específicas. O tutorial em si é a função mais básica para você sair do zero e aprender a utilizar o programa em si. Bom, espero ter ajudado vocês e que com essas minhas dicas vocês consigam fazer um diagnóstico ou consiga pelo menos sair do zero do programa.